Sempre segundas-feiras, a cada 15 dias, teremos episódios novos para vocês. De quando em quando vamos ter episódios de entrevistas temáticas especiais. Você pode entrar em contato com a gente no e-mail contato@filosofiapop.com.br. Você tem mais textos e informações no site filosofiapop.com.br. Você pode também seguir a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Siga a gente lá e se gostar do episódio, deixe seu comentário e sua impressão. Vamos então para a nossa conversa com Celina Alcântara Brode sobre David Hume. Hoje a gente conversa direto de Pelotas com a professora Celina Alcântara Brode e nossa conversa hoje vai ser sobre David Hume. Mas antes eu queria pedir para a professora se apresentar, como ela gosta de ser vista, como ela descreve o trabalho dela. Obrigado, professora, já. Obrigada, Marcos, pelo convite aqui de participar do podcast. É sempre um prazer a gente encontrar esses espaços para poder trazer a filosofia para perto, né? Tanto para quem já está dentro desse mundo acadêmico da filosofia e para quem é curioso e quer saber mais. Então, eu sou doutoranda pela Universidade Federal de Pelotas. Na verdade, a Universidade Federal de Pelotas tem sido a minha casa de graduação e mestrado, e eu continuo lá. Eu me vejo, assim, como que tu me perguntou como é que eu gostaria de me apresentar, eu me vejo como uma eterna aprendiz. E quem estuda filosofia sabe que essa é a sensação que a gente carrega, né? A gente pode ler obras durante anos e sempre se sentir neófita nesse assunto. Então, eu gosto de me ver como uma estudante, embora, né, exerça também a minha profissão como professora de inglês, de línguas, e nessa batalha aí de entender um pouco mais desse mundo da filosofia. Meu tema de pesquisa tem sido a política de David Hume. Já desde a graduação trabalhei o conceito de hábito na política em David Hume. No mestrado fui trabalhar então o conceito de moderação a partir da teoria política dele. E agora no doutorado, então, eu fui mais para a parte comportamental e uma pesquisa um pouco mais interdisciplinar, ainda com a matriz de pensamento humeana, mas tentando explicar alguns comportamentos do cenário político, não só atual, mas como é um cenário político que se coloca, né, que são os conflitos entre tribos, né, o fechamento de grupos altamente coesos que acabam, digamos que, rompendo um pouco aquela assistência mútua que a gente espera, né, dentro de sociedades, justamente por uma alta identificação de grupos. Isso já no meu doutorado, mas Hume está presente na minha vida, vamos dizer que desde 2011, quando eu me deparei com a obra dele e gostei de primeira mão pela complexidade que ele traz e pela utilidade que ele traz no pensamento dele para pensar também a filosofia. E é isso, então. Tá ótimo, eu vou perguntar mais agora sobre o David Hume, né? Quem foi o David Hume? Mais assim, geograficamente ou historicamente, para a gente localizar ele no tempo para seguir os passos dele depois. Certo. Então vamos pensar assim, ó, que David Hume ele escreve, né, no fervor da revolução da ciência, ali no século, né, 18. Ele é integrante do iluminismo escocês, que é um iluminismo mais pragmático. Em que sentido? É um iluminismo que está conectado com a vida comum, com a vida em sociedade e que busca, através das descobertas filosóficas, uma certa utilidade social para entender o funcionamento da vida em sociedade e buscar algumas reflexões e respostas para as questões políticas e do próprio conhecimento. Então, Hume ele está dentro desse grupo de filósofos empiristas que
E principalmente ele, digamos que ele está sendo influenciado por esse espírito da época da ciência, onde Newton mostra que através de uma metodologia baseada em experiência consegue grandes alcances, e Hume tenta trazer isso para dentro da filosofia. Né? Se Newton conseguiu explicar o funcionamento do universo material através de leis físicas, como que a gente pode entender o funcionamento da vida mental através de leis de associação de ideias? Talvez a gente entre nisso aí mais para frente. Então, ele está dentro desse momento da história. E, além de filósofo, ele é um historiador. O que faz muito sentido, porque a filosofia dele, ela é uma filosofia ancorada na vida, ancorada na experiência e ancorada na história. Então, David Hume, ele, por ter esse apelo ao cotidiano, por ter esse apelo aos acontecimentos e eventos que se encadeiam dentro do tempo e do espaço, ele vai ser um filósofo que vai botar em xeque alguns pressupostos da própria filosofia, da própria ideia de uma razão que pode se descolar do mundo e criar sistemas de pensamento. O que ele faz? Ele mostra, não, a razão tem limites porque a razão é formada pela própria experiência do homem no tempo. E então, todo esse conjunto de fatores vão influenciar na forma como ele constrói a própria filosofia dele. O que levou o Hume a começar a fazer suas investigações filosóficas? Qual era o objetivo e o método dele para isso? Eu acho que o método dele, né, começar o método experimental de raciocínio sobre os assuntos morais, era justamente mostrar que, se nós quiséssemos construir qualquer conhecimento acerca do mundo, inclusive a própria ciência, tinha algo que deveria vir antes. Era o conhecimento da ciência do homem. Então, antes da gente pensar em qualquer ciência, nós teríamos que pensar numa ciência do homem, e é o que ele propõe, né? Então, como que esse homem constrói conhecimento a partir de como que ele absorve esse mundo onde ele é colocado dentro. Então, o objetivo de Hume com a filosofia é entender os limites da própria filosofia. Porque ele começa a perceber que se a filosofia aposta numa total autonomia da razão, a ideia de que nós, homens finitos, podemos nos descolar do mundo da experiência e criar, a partir de uma pura abstração, sistemas de pensamento, digamos que eles se aproximam até de uma própria ideia da religião. Então, esse é o objetivo dele, puxar de volta a filosofia através de um ceticismo moderado, né? Porque ele é um cético, porque ele vai mostrar justamente esses limites da razão. A razão, ela é composta pela própria experiência do homem no mundo, e a partir desses limites da própria filosofia, então construir um conhecimento, embora provável, mas empírico. Então, aproximar realmente a filosofia da ciência. Então, Hume consegue, através desse caminho aí do ceticismo, mostrar o quanto o nosso conhecimento ele acaba degenerando em probabilidade. Por quê? Porque a nossa mente não tem acesso à totalidade do tempo e à totalidade de eventos. Nós temos que baixar um pouco o idealismo, baixar um pouco a arrogância humana e tentar fazer uma filosofia mais da vida comum, uma filosofia mais pautada naquilo que a gente observa, e a partir daquilo que a gente observa chegar a conclusões gerais, a princípios mais gerais. Então, acho que eu colocaria esse objetivo maior dele. Quando a gente pensa no contexto do Hume, eu acho interessante ver como ele vai se desviar, por exemplo, do Descartes, da noção de eu substancial, da noção de corpo também. Eu acho que esses dois conceitos são bons para a gente ver uma diferença e pensar o Hume. Como ele pensa o eu, como ele pensa o corpo.
Muito, Marcos, a tua pergunta ela é muito precisa, porque o que Hume vai mostrar? Qual foi a grande sacada dele de mostrar onde é que estava o equívoco nesse método proposto, né, por Descartes, né, da dúvida radical? É que para chegar nesse pensamento, inclusive o pensamento causal do penso, logo existo, a gente não consegue fazer isso sem a experiência. Então, o conhecimento não pode começar a partir do eu. Porque a própria ideia de causalidade no mundo e a forma como a gente elabora as nossas crenças sobre os eventos conectados e a ideia de que uma coisa causa outra, ela parte da própria experiência. Então, eu preciso ter uma mente que entra em contato com o mundo, que vê esses objetos do mundo se associando, e a partir dessa associação regular, então eu tenho a ideia de causalidade. Embora o princípio de causalidade seja uma lei de associação das ideias, mas essa razão que Descartes separa, né, do mundo, do corpo, em Hume, ele vai dizer assim, não, porque essa razão ela é formada por coisas anteriores a ela mesma. É só porque ela está no mundo que ela é capaz de operar dessa forma, e só porque ela entra em contato com esses eventos que se conectam que eu posso ter o próprio raciocínio do penso logo existo. Então, ele coloca em xeque justamente essa perspectiva. E essa razão ela é formada por coisas anteriores a ela mesma. É só porque ela está no mundo que ela é capaz de operar dessa forma, e só porque ela entra em contato com esses eventos que se conectam que eu posso ter o próprio raciocínio do penso logo existo. Então, ele coloca em xeque justamente essa perspectiva. E do eu, sabe que eu acho bem interessante essa parte do eu, né, ser um feixe de percepções. Embora ele não vá tocar muito nisso depois nas investigações sobre o entendimento humano, a gente vai encontrar essa parte mais no tratado. Tem alguns estudiosos que fazem a conexão de Hume com o budismo, né? A ideia de que uma identidade fixa, ela não existe porque nós estamos o tempo todo entrando em contato com impressões distintas e percepções distintas, e o eu, então, seria essa entidade, esse lugar, né, que recebe essas informações. Ele depois não vai entrar diretamente nessa questão nas investigações, mas o que ele está mostrando? Que a própria ideia de substância, que a filosofia se apegava muito, a própria ideia de substância, nós não temos uma impressão de substância no mundo para gerar a ideia de substância. Então, a filosofia dele vai dizer assim, bom, de qual impressão deriva essa ideia? O pensamento manipula ideias distintas. Essas ideias distintas que eu tenho, elas vêm de algum lugar. De onde vem a ideia de substância? Porque quando a gente tenta entrar em contato com esse eu, o que é esse eu? Né? Então ele vai dizer, se eu não tenho a impressão desse eu, essa ideia desse eu, ela é uma ideia falaciosa, é fraca. É uma ideia que não se sustenta. E essa separação que Descartes faz, né, dessa razão que se descola do mundo e se descobre, então, ela mesma como fonte do conhecimento, Hume vai ver isso extremamente de forma problemática. Porque se eu posso me descolar do mundo e ser a fonte de todo o conhecimento, então eu não tenho limite. Mas é a experiência que vai me dar esse limite, porque eu posso manipular as ideias
de toda e qualquer forma. A imaginação, ela vai lá e ela junta, ela separa, mas o que me diz que o que separa aquilo que eu imagino daquilo que são realmente os fatos que eu enxergo no mundo? Então, é a experiência que vai dar esse limite. Eu acho muito interessante o lugar que Hume dá para a imaginação e essa conexão com imaginação e experiência, né? Eu queria perguntar sobre a questão de que tipo de ceticismo que é esse ceticismo do Hume, já perguntando sobre a questão isso acaba remetendo para algo que você já começou a falar, sobre como ele concebe a causalidade. O ceticismo de Hume, o que ele vai mostrar? Ele vai mostrar que muito daquilo que a gente tem como as nossas como certezas no mundo, elas não têm uma justificação racional, né? Porque aí a gente vai pegar aquela frase dele, o sol não vai nascer amanhã, né? Quando a gente fala assim a frase, o sol não nascerá amanhã, a nossa primeira reação é imaginar que essa frase ela é absurda ou que ela é uma mentira. O que ele vai dizer? Que no mundo dos fatos, algo tão improvável quanto a frase o sol não nascerá amanhã pode ser absurdo, mas não é uma contradição. Por quê? Eu não tenho como provar que o sol vai de fato nascer amanhã, porque eu não tenho como ter acesso à uniformidade da natureza. Embora as nossas crenças estejam pautadas nessa certeza que mesmo que a gente queira suspender, a gente não consegue. Todos, então, são compensações psicológicas. O hábito entra como uma compensação psicológica para aquilo que a razão não dá conta. Eu não posso dizer que a minha crença que o sol vai nascer amanhã é uma crença baseada na razão, porque a razão não tem acesso a totalidade do tempo e a força causal, as leis causais da natureza. Eu conheço isso a partir da observação dessa repetição no tempo, e pela repetição no tempo, então eu faço uma inferência de que, bom, o sol vai nascer amanhã. Por isso que ele vai dizer, né, o hábito é o guia da vida humana. Então, Hume, eu acho que ele nos aproxima muito, embora a gente tenha a razão que consiga manipular os fatos do mundo e gerar um tipo de conhecimento, nós ainda assim somos meio bicho, né? A gente observa e cria conclusões. E é esse o ceticismo dele. Por que é moderado? Ele não é um cético radical, ele ultrapassa aquela fase pirrônica, né, do ceticismo absoluto. Ele vai dizer, bom, dado esses limites, a gente tem que trabalhar com probabilidade, não com certezas quando a gente está lidando sobre crenças sobre os fatos no mundo. Nós vamos ter que trabalhar a ciência e a própria filosofia numa ideia mais probabilística e de que as verdades, elas são temporárias a partir de conforme as coisas vão também acontecendo e nós vamos acumulando conhecimento. Nós somos acumuladores de fatos. Conforme eu acumulo esses fatos, eu vou aumentando essa piscina de conhecimento e vou, então, vendo o que é mais provável de acontecer. Esse é o ceticismo dele. Nasce dessa ideia de que até mesmo as nossas crenças mais básicas, como a ideia de que algo que eu faço repetidamente tem o mesmo efeito, elas funcionam, mas elas não estão pautadas na razão, elas estão pautadas na experiência. Isso parece que, ai meu Deus, mas e agora? Não, tranquilo, funcionou até então, vamos pelo hábito, né? Então o hábito faz isso, ele é essa compensação psicológica para aquela fundamentação que a razão não pode nos dar.
Você falando assim, eu fiquei lembrando de pessoas explicando isso, né? E eu lembrei de dois exemplos do livro lá, Zen e a Arte da Manutenção de Motocicletas. O cara falando sobre toda vez que ele ligava a moto, ele esperava que a moto ligasse, né? Se acontecesse alguma coisa, estava fora daquilo que era esperado. Mas tem um outro exemplo de um livro, agora eu esqueci o nome do livro, mas é um livro de exemplos filosóficos, assim, para a gente pensar, de uma pessoa que vivia numa região muito quente junto com o irmão, e o irmão resolve viajar, e quando o irmão volta, esse irmão dela fala para ela que viu água solidificada, que a água só aumentava o volume. E ela falou, não, isso não existe, não acredito nisso, não acredito em unicórnios, isso não faz parte da minha experiência, eu não tenho nenhuma razão para acreditar nisso, né? E era justificada, pela experiência dela, ela estava justificada para não acreditar nesse tipo de descrição, né? Sim. Porque você vai sempre partir daquilo que é habitual e aquilo que você vivencia, né? Mas nesse sentido, eu acho que é o grande ponto é como ele faz o salto, a passagem dessa concepção de hábito para as consequências políticas disso, né? Como que há essa transição em termos de moral? Então, a minha dissertação foi mostrar que todas essas conclusões epistemológicas que a gente está discutindo agora, esses limites da razão e esse homem preso no tempo, na experiência, como é que isso vai influenciar as ideias políticas de Hume? Porque ele, como eu falei lá no início, né, ele é um historiador, ele se nega a pensar uma política que não esteja baseada no caminho, nesse caminhar desse homem caótico, selvagem e que daqui a pouco constrói instituições e sociedades complexas e comércio e direitos. De onde vem tudo isso e o que o hábito tem a ver com isso? Então, o Hume ele vai, por exemplo, se diferenciar dos contratualistas da sua época, porque ele vai entender que as sociedades, que inclusive a gente pode pensar contemporaneamente, pensarmos a nós mesmos hoje, elas são desdobramentos da necessidade adaptativa do homem de alcançar estabilidade. Só que o que ele mostra? Claro, ele não tinha, na época que ele escreveu, Darwin não tinha, né? Não tinha nem nascido. A gente não tinha, sequer tínhamos psicologia. Que aí essa outra, o ceticismo da razão, entra também na moral, né? Ele vai dizer que a razão, ela é escrava das paixões. O que o Hume está dizendo? Que no âmbito da ação, toda e qualquer ação do homem, ela tem um vínculo de afeto, um vínculo emocional, né? Não tem como ter uma ação e desvincular ela de qualquer motivação emocional. Mas eu não quero fugir do assunto, mas para conectar o hábito com a política. Então, esse homem que começa, digamos assim, com sociedades menores, ele vai começar com regras de justiça bem simples. Em sociedades pequenas, as regras de justiça que eram estipuladas, que tinham muito a ver com estabilidade de posse, digamos assim, elas poderiam ser controladas pelos próprios membros dessa comunidade, aonde cada um observa o outro e garante que essas regras de justiça sejam cumpridas. Ele vai mostrar que regras de justiça, elas nascem no próprio âmbito familiar ali, né, com irmãos, onde tu tem que dar conta da distribuição de bens. Se nós não tivéssemos o problema da escassez de bens, regras de justiça seriam inúteis. Nós formamos convenções de justiça, convenções sociais, a própria ideia de convenção de tempo, né, o calendário. Por que 7 dias da semana? Né? Vamos pensar, a gente faz ali, divide o calendário, a semana começa na segunda, termina no domingo, é uma convenção, né? Uma convenção social.
Essas convenções, elas nascem dessa nossa necessidade de nos adaptar a partir de acordos que buscam uma vantagem mútua. E nesse mutualismo, nós atingimos a estabilidade. A estabilidade nós aprimoramos a nossa segurança e a nossa força. Porque se nós compararmos o ser humano com os outros animais da natureza, nós estamos em desvantagem. Podemos ser racionais e criar sistemas de abstração e regras de justiça, direitos, deveres e tudo isso, só que nós não temos a mesma força de um leão para caçar. Nós não temos, metade exploramos a nossa segurança e a nossa força. Porque se nós compararmos o ser humano com os outros animais da natureza, nós estamos em desvantagem. Podemos ser racionais e criar sistemas de abstração e regras de justiça, direitos, deveres e tudo isso, só que nós não temos a mesma força de um leão para caçar. Nós não temos metade das coisas que os outros animais sobrevivem na natureza, nós não temos. Nós dependemos do quê? De coordenar e cooperar um com os outros para o quê? Para sobreviver. A busca pela sobrevivência, ela passa pela necessidade de a gente encontrar acordos mútuos que nos garantam a estabilidade da sociedade. Com o passar do tempo e o pensamento causal, nós internalizamos isso de uma forma tão forte, nós moralizamos as regras que nós criamos, porque elas são condição de possibilidade para a nossa própria existência em sociedade. E isso é fruto do quê? Do hábito. Quando uma criança, se a gente pensar que uma criança nasce no mundo, tem várias palavras e conceitos que a gente já tem como conceitos que já estão dentro da nossa rotina, direito, deveres. O que Hume vai dizer? Só que antes da palavra direito, dever ter qualquer significado, algo aconteceu antes. E é justamente o hábito que firma. São os testes do tempo. E sobrevive aos testes do tempo porque é extremamente útil e indispensável. E tudo aquilo que é útil e indispensável, nós consideramos como um bem, nós valorizamos. Então, é aí que vai entrar o hábito na política. Por isso que Hume, por isso que eu fui buscar, né, a questão de moderação. Hume, ele vai bater nessa tecla. Se a gente chegou até aqui e não foi fruto da razão, porque todas essas convenções que foram se desdobrando ao longo do tempo, que nós conseguimos atingir sociedades extremamente complexas, com esquemas de ação, de manejo de conflito e de alta escala, de grande escala, e se tudo isso é muito maior do que uma teoria, um sistema criado por um único indivíduo, e sim produto de tempo em cima de tempo, de causalidade em cima de causalidade, eu não posso achar que pela arrogância da minha ideia, eu consigo, então, construir um mundo perfeito ou melhor, destruindo tudo isso. Eu posso reformar. Aí entra, né, o hábito, né? Por isso que ele é ele vai ser moderado na política. Eu posso reformar. Agora, criar novos mundos a partir da abstração e querer implementar esse novo mundo em cima desse contexto que carrega o hábito, o tempo, a experiência, os erros e os acertos, o que gera violência. Porque no momento que eu acredito que a minha razão atingiu um conceito perfeito, axiomático, um princípio puro, digamos assim, isso não na política, né, falando. E essa é a crítica dele com os partidos, né, de princípio especulativo. Isso gera facções, isso gera paixões violentas na política. Mas se a gente rebaixa isso, né, e entende que
eu não dou conta dessa complexidade do mundo que chegou até aqui, eu baixo o meu idealismo, porque eu vou ter que admitir o hábito como uma autoridade, não a razão como autônoma e capaz de dar conta de tudo isso que foi construído ao longo do tempo. Se a gente pensar na nossa vida cotidiana, o hábito é realmente muito forte, né? Somos animais de hábitos. Às vezes falta a luz, a gente vai lá e tenta acender a luz mesmo. A gente sabe que faltou a luz, aí tu vai lá e põe o dedinho para acender a luz. Mas na política eu diria que é aí que a gente vai fazer essa conexão do hábito como compensação psicológica na teoria do conhecimento com a teoria social dele, de ordem social. Uma descrição que eu acho interessante que é da justiça como lealdade ampliada, né? Para descrever essa concepção humeana, né? Que você está sempre ampliando o seu círculo de lealdade e de identificação. Sem essa identificação sentimental, você não consegue ampliar esse círculo, né? Exatamente. E aí eu acho que tem um papel muito interessante das emoções, mas eu acho que eu vou trazer um contra-exemplo, um dos grandes problemas do Hume hoje, que apesar dessa descrição prudencial, a gente não falou dentro desse conceito de prudência, mas é uma descrição de você avaliar pelo hábito, né? Se você consegue pensar o outro, aí a coisa se complica, né, bastante. Eu estou pensando nos exemplos de racismo extremo dele. Então aí eu acho que esse é um contra-exemplo bem problemático, porque a preservação de uma sociedade racista que trata o outro de forma objetificada, destrutiva, até que ponto que isso você manter isso, né, é prudente e não a forma de quem sofre a violência vê como radical. Quem vê os textos do Hume sobre os negros vê como extremamente radical, né? Ótima pergunta. Até agora, fazendo o link com essa questão da prudência, talvez assim quem escute, então tudo que o hábito constrói é necessariamente positivo? Não. Por isso que aí vai entrar a mesma regra para julgar os fatos, né? Vai entrar também na política. Eu não preciso jogar fora tudo. Eu posso corrigir, né? Através da razão. Aí pensar na questão da moral, o próprio espectador imparcial e todas as ferramentas de análise moral. Essa questão do racismo tem um ensaio dele que é Of National Characters, que foi uma nota de rodapé, né, que ele escreveu e que ele fala que os negros eram, eu não vou me lembrar a terminologia correta, mas ele dá a entender como se fossem sociedades inferiores, né? Tá lá, aquela nota de rodapé, foi uma nota de rodapé, eu não vou me lembrar um ensaio dele que é Of National Characters, que foi uma nota de rodapé, né, que ele escreveu e que ele fala que os negros eram, eu não vou me lembrar a terminologia correta, mas ele dá a entender como se fossem sociedades inferiores, né? Tá lá, aquela nota de rodapé, foi uma nota de rodapé. Tem escritores, né, naquela época que escreveram ensaios inteiros. É uma nota de rodapé num ensaio dele, e essa nota de rodapé, claro, né, gera justamente esse sentimento, porque como é que a gente vai, então, argumentar que é aceitável a manutenção de uma estabilidade de sociedade que não enxerga, que não enxerga os outros como iguais e ainda cria essas diferenças,
E essa nota de rodapé, embora esse ensaio dele tenha sido editado algumas vezes, essa nota de rodapé se manteve lá, ele não tirou essa nota de rodapé. O que eu acho? Hume, como ele fazia esse estudo das outras civilizações, digamos, filho do seu tempo, né? Porque a gente encontra esse problema do racismo não só em David Hume, mas em vários escritores iluministas, né? Em pensadores iluministas. Eles imaginavam, de fato, que por sociedades não terem o mesmo sistema complexo de interação, como direitos, deveres e comércio, eu acredito que eles atribuíam isso a uma diferença ontológica, que esse é o grande problema do racismo, né? Porque vamos combinar, raça não existe. Se Hume disse lá que eu era e a ideia de substância ela não existe, é a mesma coisa de raça. Procura raça no DNA, não existe. Raça é um conceito, né? E que gera justamente essa problemática e essa divisão e a nossa dificuldade de criar uma justiça de fato humanizada, né? Um olhar, não vou usar justiça, um olhar humanizado para o mundo. Eu acho extremamente pernicioso o próprio conceito raça, porque não existe, né? Só que Hume é isso, ele é filho desse tempo onde a moral não era inclusiva, onde a moral não tinha se expandido, embora já naquela época existiam movimentos de pensadores contrários, né, a isso. Mas eu vejo que talvez essa associação dele, essa nota de rodapé dele, que gera toda essa polêmica, esteja atrelada a essa ideia de desenvolvimento civilizatório. E que eles acreditavam realmente naquilo, infelizmente, né? Acreditavam, inclusive, que existia essa diferença de mais inteligentes, menos inteligentes, e reproduziam isso nos seus escritos, né? Só que a moral, se a gente for pensar no âmbito de teorias evolutivas, assim, contemporâneas, a nossa moral ela foi ganhando expansão. No momento que a gente não precisou do embate de grupos e tribos, a nossa moral, como uma questão adaptativa, ela foi criando recursos para ser inclusiva e não precisar mais dessas diferenciações, não só de raça, mas como etnias ou pessoas de nacionalidades, né, diferentes. Agora, eu vejo assim, ó, se a gente pegar a teoria dele política e pegar os pontos positivos, ela é uma teoria que ela permite diversas reformas, porque ela é dinâmica, ela é permanente. O meu trabalho do mestrado era tentar mostrar como é que esse conceito de permanência e mudança caminham na política, porque a gente não pode dizer que tudo muda, a gente não muda a Constituição o tempo todo, né? A Constituição parece algo que a gente quer permanente, os direitos, né? Parece algo que a gente quer que seja permanente, mas o que muda nessa história aí de Heráclito e Parmênides? O que fica, o que vai, o que anda, Se a gente pegar a teoria dele, ela permite que exista, então, uma moldura permanente de regras de justiça, aonde os acordos sejam mutuamente vantajosos, né, os direitos da liberdade, direitos de associação e outras coisas mais que nós já consideramos hoje em democracias como inalienáveis, né? Embora com a pandemia isso ficou meio confuso, porque é um estado de exceção, né, que a pandemia nos colocou.
tendo essa moldura permanente, nós podemos fazer os nossos avanços, né? Trabalhar justamente para as liberdades sociais, trabalhar para as igualdades e tudo mais, mas a gente precisa ter alguma coisa, uma moldura que garanta os interesses sociais do bem comum, né? Mas não sei se te respondi essa questão do racismo, Marcos. Eu tentei, eu vejo dessa forma. Eu acho que é uma questão bem complicada. Eu acho que você vai ter que lidar com ela de forma mais complexa, porque eu vejo assim, se a gente pensa em termos prudenciais, o caminho do Estado brasileiro, por exemplo, de se desenvolver como Estado liberal, monarquia liberal que mantém a escravidão, parece prudencial, mas prudencial para quem, né? Do ponto de vista daqueles ontologicamente excluídos, pedir prudência parece ser demasiado. Mas mesmo assim é possível. Se a gente pensa no Luiz Gama, por exemplo, que ele usava o direito liberal contra o Estado brasileiro, né? E assim, ele tentava mostrar que não tinha nada de liberal no Estado brasileiro, na monarquia brasileira, né? Mas eu acho que esse é um ponto interessante quando a gente pensa que nós construímos hábitos também, hábitos de exclusão, em que pessoas são ontologicamente excluídas, né? Eu estou pensando nas mulheres, nos negros, se a gente pensa na forma de descrição africana, os albinos, né? E como exigir prudência dessas pessoas, sabe? Eu acho que nesse ponto, assim, talvez seja um ponto abominável do Hume, assim, e com toda razão, porque ele chega a dizer que o negro é incapaz de qualquer forma de raciocínio, de qualquer ação para além do ridículo, né? E isso foi reproduzido depois que ganhou mais força, porque o Kant sistematizou isso, né? Então, esse talvez seja o problema, o pecado da tribo, né? Esse talvez seja o grande... Sim, porque o hábito, aqui tu colocasse uma coisa muito interessante, o hábito gera preconceitos, né? Isso que, né, o hábito é a autoridade máxima e ele não deve ser corrigido, questionado e reformado. Não, porque dentro do hábito existe o quê? Justamente o preconceito. E o preconceito, usando uma terminologia mais atual, ele é uma distorção cognitiva, para começar. Então, Hume vai colocar como uma probabilidade não filosófica. Ou seja, eu conheço duas pessoas que agem daquela forma. De dois encontros de duas pessoas de certa nacionalidade, ou certa religião, ou de certa cidade, ou certa, sei lá, qualquer coisa, e elas agiram daquela forma. A partir disso, então, todas essas pessoas são X. Né? Isso é uma probabilidade não filosófica, isso é nada mais que um preconceito. E preconceito, o que é hábito? Né? Nós não conseguimos produzir só hábitos bons, porque o homem não é bom, né? O homem é essa coisa aí estranha que odeia, ama, que gera muita violência, oprime, que usa do poder, que quer dominar, que cria facções, que cria tribo, que cria líderes que seduzem, manipulam, que fazem as pessoas acreditarem que existem essas diferenças ontológicas, porque elas não existem, né? Elas não existem de fato. E a partir disso ele gera poder e às vezes transfere esse poder para a política, que é o nosso grande problema, que eu vejo para mim que é a transferência de comportamento de culto para a política. E aí a gente entra numa seara onde não são mais as ideias que conversam. São paixões muito violentas e perigosas, né? Então, como pedir? Como tua frase é muito precisa, né? Como pedir prudência? Né? Como é pedir prudência para
para uma parcela, né, da sociedade que não se beneficia dessas convenções. Só que é que tá. Vamos assim, ó, por isso que eu vejo que a gente pode jogar a água da banheira e ficar com o bebê, né? Partindo da ideia de que ele pensa em sociedades que precisam manter a liberdade das pessoas e principalmente isonomia, né? Rule of law, o império da lei, que é uma coisa que aqui no Brasil a gente não tem, a lei não é igual para todos, a gente sabe que não, né? Nós temos sérios defeitos nesse sentido. Então, pensando que ele defendia justamente a troca voluntária entre as pessoas, a ampliação do comércio, justamente para que esse mutualismo se ampliasse, e instituições que garantissem as regras de justiça, sendo as regras de justiça a estabilidade da posse, e por posse aqui Hume não está se referindo à propriedade privada, porque propriedade privada para ele não tem a ver com terreno, coisa assim, tem a ver com toda a relação que eu tenho com os objetos externos, ou os próprios membros do meu corpo, ou os meus bens de espírito. Todo mundo quer a sua estabilidade, quer a estabilidade da sua saúde, a estabilidade do seu bem-estar, a estabilidade da sua mão, do seu braço, da sua perna, do seu ser, né? Se a gente pensar que a teoria dele prioriza uma política que garante que isso não vai ser derrubado, que é justamente isso que foi derrubado, se a gente pensar em totalitarismos, isso cai por terra, essa garantia cai por terra, e aí o que toma conta justamente é um outro sistema de ideias completamente diferentes. Nós podemos fazer essas reformas, podemos não, devemos fazer essas reformas. O Hume estava sendo extremamente preconceituoso, baseado no hábito, né? Nenhum filósofo, desconheço algum filósofo que seja perfeito moralmente, não seja filho da sua história. Talvez no futuro, quando a gente descubra, por exemplo, que a gente consegue produzir alimentos sem causar sofrimento em animais e ser vegetariano se torna um dever moral, vamos colocar daqui a 300 anos, coitados, vão dizer assim, a Celina, que escrevia lá super, super bonitinho, pensando, né, no bem de todos, mas minha carne no almoço. Então, eu acho que as críticas têm que ser feitas, elas têm que ser levantadas e elas têm que ser conhecidas. Mas essa ideia de fazer uma higienização da história de daqui para lá, eu acho contraproducente. Acho que a crítica tem que existir, o conhecimento tem que existir. E isso é um grande problema que a gente está enfrentando. Agora, graças a Deus, porque nossa moral está se expandindo. Nós tivemos a grande expansão, né? A grande expansão moral aconteceu justamente quando essa ideia de igualdade ficou nítida. Vamos pensar um caso, um exemplo prático que eu vejo disso, de como essa teoria política de Hume, embora ele tenha esse defeito, e essa nota de rodapé preconceituosa, mas a própria teoria dele consegue abraçar essas reformas necessárias. Martin Luther King, quando dá o discurso dele, né, nos movimentos dos direitos civis, para onde Martin Luther King volta? Para exigir que os Estados Unidos acabassem com a segregação, né, que mostrassem a injustiça e o crime, né, vamos dar nome aos bois, é crime. Ele volta para a Constituição da Founding Fathers, porque ele vai dizer, a gente quer aquilo que nos prometeram na Constituição, porque lá na Constituição americana estava a igualdade, né, o direito à igualdade de todos os cidadãos americanos, e ele faz justamente o apelo à própria Constituição para reivindicar, não reivindicar algo, reivindicar o que já era deles, porque estava
Estava lá. Eu acho muito bonita a forma, bonita, útil e frutífera, a forma como a retórica, a eloquência e a linguagem produzida por um discurso mais, não sei se humanizado é a palavra, mas a própria forma como ele coloca esse discurso, dizendo, então tá, a gente quer o que é nosso, porque tá lá, porque se somos iguais, então vamos reivindicar essa promessa. Mas eu concordo contigo, Marcos, não dá para pedir prudência para crime, né? Porque se existe uma sociedade que ela não está resguardando as regras de justiça para todas as pessoas que estão dentro dessa sociedade, deixa de ser justa e passa a ser injusta. Mas eu acho que a gente pode ficar com o bebê, jogar fora a água, né? Analisar essa nota de rodapé, o racismo do Hume, todos os outros problemas de um ponto de vista moral e escolha individual dele, preconceito dele, da história dele, e tentar pegar a parte boa da teoria e o que ela nos serve hoje e o que ela não nos serve. Eu acho muito interessante que a Débora Danovski, que hoje trabalha com a questão do antropoceno, do aquecimento global, ela parte do Hume, dos estudos dela iniciais, né? E tem muito a ver, porque a gente, por hábito, vai tender a negar a própria ideia de aquecimento global, porque ela é muito exigente também, né? Ela exige que a gente modifique nossos hábitos, nossos procedimentos, e aí entra algumas coisas muito interessantes. A gente pensa que a justiça é uma lealdade ampliada, até que ponto nós nos comprometemos com mudanças de hábito, se elas podem envolver uma mudança, por exemplo, na nossa matriz energética, no nosso modo de produção, na nossa qualidade de vida, né? E aí você começa a ter até que ponto os países são leais uns aos outros. Um país vai querer perder empregos para outros espaços. Eu acho muito interessante como essa concepção de justiça, como lealdade ampliada, ela também pede que essa ampliação do nós. O que chamamos de nós? O Luther King estava falando, vamos construir esse nós, né? Então isso parece estar sempre em jogo também, né? Mas eu vou voltar para um passo anterior que a gente não comentou, que eu acho importante comentar, que é a questão da formação do gosto estético também, né? E eu vou voltar nesse ponto, assim, como que o Hume pensava a construção desse gosto estético? Eu estou pensando aqui naquele... Existe um autor que ele inventava palavras para coisas não habituais, né? E ele inventou uma palavra para identificar aquele disco da coleção de uma pessoa que faz com que a gente não queira namorar com ela. Você tá lá com a pessoa e de repente você escolhe, fulano ouve tal pessoa, gosta de tal, então não posso, né? E eu acho isso muito interessante, como a gente, a partir dessa construção do gosto, a gente vai fazer todas as associações livres sobre personalidade, sobre, né? E eu acho interessante ver como o Hume pensava essa questão da formação do gosto. E tá muito... Ele associa, né? Ele faz ligações com a formação do gosto com a moral também. Porque ele vai mostrar que, embora exista essas diferenças, existe uma certa uniformidade, né? Na forma como, por exemplo, pensar o conceito de prazer e dor. Aquilo que me causa dor, eu tendo a fazer um julgamento moral de que é algo censurável. Aquilo que me gera prazer, eu então crio um julgamento moral de que aquilo eu vou aprovar. E eu vou ficar te devendo, assim, Marcos, talvez um aprofundamento mais assim teórico da questão da estética, que é um ponto de Hume que eu nunca me aprofundei. Mas eu acho que a tentativa dele é a mesma de fazer com a moral, assim também com a epistemologia, é de que, dado esses eventos,
e como tanto o princípio de dor e prazer vão gerando esses julgamentos morais, a gente pode pensar em princípios um pouco mais, não universais, mas gerais mesmo, para julgar também o certo e errado. E isso tem a ver um pouco com a questão do e do deve. Né? Porque parece assim estranho, se Hume vai falar de virtudes e de vícios. Vamos pensar virtudes e vícios e também nessa questão da estética. O que é o belo? Né? Se ele vai falar de virtudes e vícios, tem algo normativo aí. Né? Ele está falando de um deve, ele está falando do lugar do deve. Mas e a questão do é? Então, se eu não posso do é derivar um deve, só que como é que eu vejo? A tentativa dele, primeiro ele faz a crítica dos filósofos que saíram do é para o deve sem explicar essa transição. Hume vai mostrar como que nós criamos esses conjuntos prescritivos e normativos, tanto prescrições sociais, políticas, como as morais. Então sempre vai ter, eu acho que assim, é difícil da gente combinar esses elementos da subjetividade, daquilo que é o particular. Eu vejo que essa é a grande tentativa da filosofia em todos os ramos dela, seja a filosofia da mente, filosofia da ciência, filosofia política, como é que a gente vai abraçar o particular com o universal e como é que essas coisas se combinam de forma minimamente coerente. E na moral, que tem a ver, que ele faz esse link com a estética, de certa forma, aquilo como a gente recebe como belo, tem uma uniformidade. Né? Se eu me deparo com uma cachoeira linda, pela Foz do Iguaçu, nunca fui, vejo fotos, deve ser maravilhoso. Aquilo, né, acho que a sensação de prazer e de beleza, nós tendemos a enxergar isso como algo geral. Né? Assim como se eu vejo uma cena de violência, por isso que ele vai dizer, né, no assassinato, onde é que está? Onde é que está o vício? Está na bala que atravessou? Não está nos fatos, está naquilo que eu sinto diante daquilo que eu vivo. Então é esse exercício do sentir e do pensar. Nesse sentir e pensar, e é onde a gente tenta criar essas regras, tanto regras estéticas, o que é arte, o que é belo, o que é certo, o que é errado, o que é moral e imoral, tem essa conta que a gente sempre tenta fechar ela da melhor forma possível e sempre ficam furos, que é entre a subjetividade e o universal. E a questão estética, ela vai ficar muito próxima da questão moral, porque embora a gente crie esses princípios morais baseados na censura e na aprovação, que são de certa forma derivados da dor e do prazer, eu não consigo dar conta das exceções. Mas, a partir da observação regular, eu consigo chegar a regras mais gerais. Então, assim como eu consigo chegar a regras mais gerais na moral, o mesmo acontece com o senso estético. Mas é esse lugar aí da subjetividade que sempre fica, parece um espaço de manobra, né? Mas eu acho que é interessante como há esse link entre a parte estética, a moral e a política, e como isso parte dos sentimentos, né? Então, você tem toda uma educação sentimental para ampliar esse nós. Deveria ser pensado a partir dessa percepção da contingência, da forma como a gente molda nossos juízos também, né? Então, eu acho isso bem interessante, porque abre espaço para uma espécie de política da imaginação, né? Em que os sentimentos têm um lugar muito importante, né? Por isso é interessante assim pensar, fazendo um link nisso que tu falasse, né, agora, né, da política da imaginação. Então, isso que tu falasse vai estar muito próximo à crítica de Hume com a questão da religião. Ele é um crítico, né, da superstição, do entusiasmo e da crença religiosa.
E aí ele vai dizer, se tu deixar os homens, né, se tu deixar os homens livres à vida comum, essa uniformização desse nós que tu estavas colocando, ou dessas regras de juízo moral, elas acontecem de forma mais fácil. Né? Se tu deixar os homens largados a estes hábitos, no momento onde existe a inculcação da superstição e da crença religiosa, ou às vezes até da própria filosofia, né, que ele vai chamar de vidas artificiais, a forma como essa operação acontece na mente, nós já não sabemos aquilo que agrada e desagrada. Posso ler um trechinho em relação a isso, que eu acho que resume muito bem, porque a gente estava falando desse espaço, né, de manobra da subjetividade, do universal e das diferenças, tanto, né, no gosto estético ou na questão moral. Como lidar com a multiplicidade e com a necessidade da gente ter regras mais gerais. Hume vai dizer, olha, se a gente pensar na vida comum, no dia a dia, sem as crenças religiosas ou supersticiosas ou os entusiasmos filosóficos, é bem mais provável que as pessoas cheguem a essas conclusões de forma mais uniforme. No momento que entram esses modelos de imitação, ou esses modelos abstratos, aí a gente já não sabe mais. Aí eu vou ler um trechinho que resume, que na verdade eu estou muito em cima assim, desse trecho agora para minha tese de doutorado. Quando os homens se afastam das máximas da razão comum, essa, né, do dia a dia, e aparentam adotar essas vidas artificiais, ninguém pode responder sobre o que os agrada ou desagrada. Eles se movem em um elemento distinto do resto da humanidade. E os princípios naturais de sua mente não operam com a mesma regularidade que apresentariam se fossem deixados a si mesmos, livres das ilusões da superstição religiosa e do entusiasmo filosófico. E aí, nesse conceito de vidas artificiais, que eu estou me debruçando aqui para a tese, né, do doutorado, que eu estudo os fenômenos de culto, que é outra coisa que dá pano para manga, eu tentei descobrir, estou tentando descobrir o que seria então esse se move em um elemento distinto do resto da humanidade. O que acontece quando um grupo de pessoas, elas se fecham dentro de um sistema de ideias ou para seguir um líder, de forma que elas ficam quase irreconhecíveis para aqueles que estão de fora. Né? E aí, onde é que eu vou tentar olhar, fazer esse recorte desse fenômeno em exemplos práticos? Eu fui para dentro dos cultos. Quando eu falo culto, eu penso lá o Jim Jones. Nós temos que dar conta disso. Essas pessoas seguiram ordens, né, de forma voluntária. Voluntária, porque elas vão sendo tomadas, aquilo vai tomando de forma gradual, pensamentos, sentimentos. Tem muitos sentimentos. Porque o sentimento é isso, é só sentimento bom? Não. São vários sentimentos que se intercalam ali e que vão formando esse grupo coeso, aonde quem olha de fora, a gente já não sabe mais o que agrada e o que desagrada. Por isso é a crítica de Hume às virtudes monásticas. Ele diz celibato, jejum, alienação. Ele diz, olha, isso para quem está de fora não faz sentido nenhum, não é virtude para quem está de fora. Não são virtudes sociais. Virtudes sociais eu entendo, tu entendes. A gente pode estar em subgrupos distintos, mas a gente ainda tem um grupo geral de nós, né? E aí as virtudes monásticas não. Elas são virtudes apenas dentro daquele grupo. Aí se a gente olhar os cultos, que é isso que eu estudo, o Jim Jones, eu publiquei um ensaio no Estado da Arte sobre Heaven's Gate, era aqueles que acreditavam que havia uma nave espacial, cometeram suicídio, né? Tem aquele do Bhagwan Rajneesh, tem vários, tem aquele do
do japonês Soho Asahara, do Aum Shiryuki, que ele liberou gás nos metrôs do Japão. Todos eles ofereciam vidas artificiais para esse grupo de pessoas. E eu acredito que o que o Jung está querendo dizer aqui é que se a gente deixasse as pessoas livres da ilusão supersticiosa, a gente teria uma maior regularidade, não só no conhecimento acerca dos fatos do mundo, mas uma maior regularidade também na moral, também naquilo que a gente entende como censurável ou como agradável. Só que não é assim, porque assim como o hábito construiu as nossas convenções de justiça, que a gente tem como quase sagradas hoje em dia, porque essa sensação, esse é o sentimento que a gente tem em relação àquilo que a gente entende como direito, de que aquilo é sagrado. Assim como o hábito construiu essas convenções de justiça, assim como o hábito constrói o nosso vocabulário, assim como ele constrói a nossa ciência, ele constrói deformidades. Ele também constrói essas deformidades. E no momento que a gente tem o uso desses sistemas artificiais de pensamento sendo usados através da retórica, da eloquência, onde há uma manipulação das pessoas, a gente se assusta. Eu me assusto. Foi por isso que eu fui pesquisar isso. Eu me lembro que eu tinha 14 anos, eu vi uma imagem, antes de eu estar na filosofia, uma imagem daquele do Jim Jones, eu só pensava, gente, como é possível? E daí, se a gente olhar para trás, como é possível tudo que aconteceu? Os totalitarismos todos, e todas as mortes dentro da política, entende? Então, o hábito, mas tá dentro disso, né? Tanto essas coisas perniciosas criadas pela própria crença religiosa que se cria, se manifesta aí há anos na história da civilização, com as coisas positivas, com a ideia de que eu quero de interesse mútuo, de bem comum. Mas era isso que eu ia dizer, que se nos deixassem pelo menos livres dessas superstições, eu acho que a regularidade na forma como a gente concebe os valores seria um pouquinho mais uniforme. Eu fiquei lembrando de um exemplo de um Hilbiano também, que é o Luiz Eduardo Soares. Ele também tem essa perspectiva de que na moral a ideia de justiça como lealdade ampliada é uma grande teoria ainda, né? E pode nos ser um guia interessante. Mas ele cita um exemplo, talvez, daqueles que são impensáveis, né? E eu acho que é isso que eu falei quando eu tentei apontar o exemplo da questão do racismo. Ele conta a história do Marcinho VP, por exemplo, que era um traficante do Rio de Janeiro, que quando era criança, eu já encontrei um vídeo dele bem pequeno, ele falando que queria ser desenhista e queria viver disso, mas acha que não dá essa oportunidade para ele. Depois ele se torna traficante, aí ele não tem nada para amenizar a violência que ele pratica, aí ele começa a ganhar notoriedade porque ele negocia a entrada do Michael Jackson no morro lá, Dona Marta, Santa Marta, e o Moreira Salles em entrevista, né, e percebe que ele tinha uma articulação interessante de ideias e uma crítica, inclusive, à posição dele, e o Moreira Salles começa a levar livros para ele ler, como Maquiavel, e ele lê e depois debate os livros. O Moreira Salles pergunta para ele, por que você não foge dessa vida? Por que você não vai embora? Ele fala, não tem caminho para fazer isso, não tenho possibilidade de fazer isso. O Moreira Salles resolve... O João Moreira Salles compra a biografia dele. Fala assim, olha, eu escrevo sua biografia que eu vou comprar ela. Essa oportunidade, né? E ele vai embora, ele foge, vai para o Paraguai e lá começa a escrever a biografia e mandava ela, e o Moreira Salles mandava o valor do tratamento dessa biografia. A polícia descobre isso e exige dinheiro do Moreira Salles para não denunciar. Na época, o Luiz Eduardo era subsecretário de Segurança Pública,
ele é procurado e ele fala pro Moreira Salles então ir na mídia e contar o que estava acontecendo. A mídia só coloca a notícia: traficante bancado por banqueiro, uma coisa assim. Cineasta financia traficante, etc. E aí, nessa situação, o Marcelo VP deixa de receber o dinheiro do trato deles e volta para o Rio de Janeiro, mas não volta para o movimento e fica esperando uma situação lá de precariedade. Ele acaba sendo preso também, né? E quando ele chega na cadeia, ele começa a dar depoimentos e continua tendo contato com livros e lendo, e ele vira uma pessoa esquisita, né? Porque os livros que ele estava lendo tornavam ele uma voz diferente. Ele começava a questionar as coisas de pontos de vista diferentes. Ele lia, como eu falei, Sérgio Buarque de Holanda, Machado de Assis. Ele estava lendo essa alta literatura, vamos dizer assim, né? E os depoimentos dele sobre a questão da violência começam a incomodar, porque ele não fala como um bandido. Ele não ocupa esse lugar. Quando sai o livro do Caco Barcelos, Abusado, o dono do Morro de Santa Marta, Dona Marta, não lembro, ele fala: não vamos deixar mudar a minha identidade, não vamos deixar sair desse rótulo. As pessoas sempre vão levar para esse lugar. E o que acontece com ele é que ele é assassinado dentro da cadeia pelos próprios colegas dele do movimento do crime organizado, jogam ele numa caçamba de lixo, jogam os livros dele em cima do corpo dele, com uma placa: esse daqui não lê mais. Que horror. Mas essa placa, esse daqui não lê mais, leva a gente a pensar no lugar da literatura, dessa política da imaginação, né? E da possibilidade que a gente tem ou não de imaginar a recuperação dessas pessoas, né? Que elas continuam sendo o impensado da sociedade. Eu acho que é um exemplo interessante, porque o Luiz Eduardo vai vê-lo numa perspectiva humeana também, né? E como o Marcelo VP é impensado fora dessa posição, desse rótulo habitual que colocaram nele, como se a identidade dele não pudesse ser redescrita, né? Como se não pudesse, com as leituras e com modificar a sua vida, né? Então aí há uma certa maldade da sociedade que fala de recuperação, mas não deixa espaço para ninguém se recuperar ou se modificar, né? E eu acho que isso também talvez seja um outro ponto de fechamento também que é interessante pensar. Desculpa pelo exemplo longo, mas achei que ele era importante pensar a sociedade brasileira, né? Eu acho que ele é o mote da minha tese de doutorado, sabe? Que legal, Marcos. Adorei, assim, ouvir. Um super exemplo, né? De mostra como existe um confinamento do sujeito numa identidade posta, seja ela de grupo, seja ela de status social, e como esses confinamentos, eles criam bifurcações mentais tão grandes que bloqueiam a imaginação. E a literatura, eu acho ela assim fantástica. Se hoje você me pergunta, não sei o que é filosofia, eu digo, olha, que literatura também, porque a literatura, ela vai te colocar em conexão com esses sentimentos na vida de um personagem, com os pensamentos de um personagem. Aquilo te amplia o mundo da imaginação, amplia o mundo dos sentimentos. E esse teu exemplo assim mostra o quanto esse confinamento das identidades, seja ele pelo rótulo do bandido ou o rótulo que a sociedade coloca, o quanto isso gera barbárie, inclusive gera barbárie na própria tentativa dele de recusar esse rótulo entre aqueles que carregam o mesmo rótulo. E eu acho que isso a psicologia explica também super bem. Sim. O Luiz Eduardo até fala, se ele estivesse lendo a Bíblia, ele seria aceito. Seria um livro só, seria mais previsível, né? Mas como ele estava lendo coisas diversificadas assim, ele começou a ficar mais perigoso, né? Perigoso em termos mentais, né? Contra esse hábito, né? A gente tende a lutar para manter esses hábitos e os estereótipos também, né?
Celina, acho que a gente fez um caminho bacana. Eu vou te passar para 3 perguntas que eu faço para todos os entrevistados. São 3 perguntas que eu peço respostas um pouco mais rápidas, mas você responde como você achar mais adequado. São perguntas meio capciosas, difíceis também. A Ai, primeira meu delas, Deus, tô com medo a primeira até. delas é, não, mas é porque elas são perguntas que você tem elas o tempo todo em vista, talvez. A primeira delas é: o que é filosofia? É capciosa, né? Capciosa. Para mim, a filosofia é curiosidade. A filosofia é movimento. Tem que Saudações, queridos alunos. Depois de muito tempo fora, depois de muito tempo longe, o ano de 2021 veio, o ano letivo vai começar de novo, e com isso o retorno do Não Precisa Copiar. E esse ano eu estou aqui reunido com meu querido e já conhecido amigo Rodrigo R. de Carvalho. E aí, Rodrigo? E aí, pessoal, tudo bem? E também temos a ilustríssima presença do nosso querido amigo, porém não tão conhecido. Ou o Fred já participou e eu não me lembro? Ah, sim, já fez o de Platão. Já fez o de Platão, né? Então, o já também conhecido, mas não tão conhecido assim, Frederico Krepp. E aí, Fred? Olá, tudo bem? Estamos aí. O Fagner, como vocês sabem, é um dos nossos membros oficiais. Ele não está presente porque agora, além de uma filha a caminho, ele também tem uma propriedade rural que ele está plantando aí milho. Então é uma longa história. É uma longa história. Se a Camila estiver ouvindo isso aí, o Fagner agora é um agricultor de milho Monsanto. Essa semana a gente vai começar uma série que os meus amigos vão falar melhor para vocês aí, de filosofia da ciência. É um campo específico da filosofia, e para inaugurar esse assunto, a gente vai começar com ele, o Homem de Turbante, o Homem Branco de Turbante na Inglaterra. Não é o filme que tem uma pintura de turbante? O Homem Branco de Turbante seria cancelado. David Hume também. Ateu. Não sei se o ateísmo cancelaria, mas o turbante certamente. Naquela época, eu acho que... Naquela época, sim, né? Pois é. David Hume. E a gente trouxe o Fred aí porque é um assunto que sempre foi caro a ele, filosofia da ciência. Só que antes do Fred falar, o Rodrigo vai começar conversando com a gente. Bom, é isso aí, gente. Eu acho que valeria a pena só a gente fazer um resgate do momento, né? Já que o Fred vai entrar direto no Rio, eu pensei a gente fazer só uma conexão. A gente já tem um episódio de Descartes, a gente já tem um episódio de Locke. Então,
rapaziada, aqui é o Wes e eu estou aqui para convidar você a acompanhar minhas lives que acontecem praticamente todos os dias lá no canal roxo, que o YouTube não deixa falar o nome. A gente faz live lá praticamente todos os dias. Suplemento. Você é daqueles que vive espalhando por aí que gosto não se discute? E que, se tratando de opinião, cada um tem a sua e todas elas devem ser respeitadas igualmente? Bom, em se tratando de arte, nós vamos conhecer um filósofo que não pensa bem assim. Oi gente, bem-vindos ao Luftballon. Eu sou Bruno Neco e você está a bordo do nosso balão de ideias. No vídeo de hoje, uma discussão sobre o texto Do Padrão de Gosto de Hume, filósofo escocês, moderno, que instaurou e representou na filosofia uma corrente chamada empirismo. O texto a que me refiro é um capítulo do livro Ensaios Morais, Políticos e Literários, lançado pelo autor em 1742, e futuramente ele foi mexendo nesse texto, lançando outras versões, mas que foi finalizado postumamente em 1777. Nesse texto, o Hume procura discutir então se, em se tratando de arte, existe uma espécie de padrão que possa definir o que é belo, o que é feio, o que agrada, o que não agrada, e para isso ele vai proporcionar a gente uma caminhada a partir de alguns conceitos que estão aqui estabelecidos dentro do seu arcabouço filosófico, que, como eu disse anteriormente, é empirista. E ser empirista significa o quê? Significa que, para o Hume, assim como para todos os outros filósofos empiristas, a experiência é que determina o conhecimento humano, não somente a razão de maneira pura. Ou seja, o ser humano conhece a partir daquilo que experimenta no mundo. Ele vem ao mundo como uma espécie de folha em branco e tudo aquilo que está nele foi escrito, foi colocado a partir de suas experiências. No início do texto, o Hume introduz o assunto dizendo que, no vulgo, no senso comum, nós estamos acostumados a dizer que opinião é uma coisa que varia muito entre as pessoas. Cada pessoa pensa uma coisa em relação àquilo que vive no mundo e sente também uma coisa diferente do outro em relação àquilo que vive no mundo. Tanto é assim que a gente tem o costume de ver que, mesmo em pessoas que foram criadas no mesmo país, com a mesma cultura, com a mesma família inclusive, com até a mesma idade, numa mesma época, tem opiniões e gostos diferentes. A gente se acostumou a perceber que somos diferentes naquilo que percebemos do mundo. Tanto é assim que o Hume vai dizer, a gente chama de bárbaro aquilo que não é do nosso gosto, ou seja, que não coincide com o que é aquilo que a gente pensa. For assim, por exemplo, a maneira com que os europeus perceberam os índios nas Américas quando foram descobertas. Foi assim, por exemplo, quando nas diversas reformas, revoltas protestantes, católicas, as duas visões de mundo religiosas se embateram e perceberam que aquilo que não coadunava com a opinião daquela pessoa que estava à frente era chamado então de estranho, de bárbaro e de certa forma deveria ser inclusive dizimado. É assim em vários campos da vida, a gente se diverge em muitas coisas. O Hume vai dizer, por exemplo, no campo, por exemplo, da ética da linguagem, inicialmente a gente concorda. Concorda, por exemplo, que deva existir uma palavra para o sentimento que é o amor. Assim é em todas as culturas. Existe uma palavra que ordena a partir dela o sentimento do amor. Mas aí o Hume vai dizer, quando a gente vai perceber isso individualmente dentro das culturas, a gente percebe que essa palavra, apesar de ser uma mesma tentativa de sintetizar um sentimento, ela diverge entre as culturas. Vamos pegar aqui o povo grego. Tinha pelo menos 3 palavras para o sentimento de amor e esse sentimento ele diferenciava entre eles. E na língua portuguesa a gente tem, por exemplo, só uma palavra para determinar vários tipos de amores. A ética também proporciona uma divergência no campo do particular quando existe uma concordância no campo do universal. Todas as culturas vão identificar uma necessidade de justiça, de bondade, de misericórdia, de humanidade. Porém, cada cultura, cada povo, cada indivíduo vai entender amor, bondade, justiça, humanidade de uma maneira diferente. Então, mesmo que no campo do universal
as pessoas concordem, também haverá uma discordância no campo do individual. No campo da ciência, por exemplo, e no campo da opinião, acontece o contrário. O Hume vai dizer, por exemplo, que universalmente há uma divergência no entendimento das coisas, porque cada cultura, cada religião, cada país vai entender cientificamente o mundo de uma forma. Mas quando se individualmente explicam-se os termos, eu estou usando aqui dessa maneira porque eu peguei desse jeito, quando eu determinei essa experiência, eu coloquei sobre determinadas condições aqui, ou seja, no campo do individual, quando as coisas se esclarecem, aí sim há uma concordância. Dizendo isso, parece que o Hume quer nos convencer do seguinte, que realmente, então, o gosto não se discute, porque sempre haverá divergência, seja no campo do universal ou no campo do particular. Tanto é assim que ele vai dizer o seguinte, no campo dos juízos, sempre há uma inverdade, porque quando eu digo eu acredito que isso seja assim ou isto é assim, aquilo que eu digo não está de acordo com o que está no objeto. Então quando eu me coloco diante de alguma coisa e exprimo um juízo ou organizo um conhecimento a partir do que eu vejo desse objeto, aquilo que eu acho, a minha opinião ou até mesmo o conhecimento que eu extraio dessa experiência não vai ser a mesma em todas as pessoas, porque cada um entende o objeto de uma maneira. Assim eu posso dizer que a opinião não está concorde com o objeto. Já no campo dos sentimentos, acontece também a mesma coisa, uma espécie de variação entre as pessoas. Aquilo que eu sinto só é verdadeiro para o Hume em relação a mim mesmo. Então, a dor que eu sinto, a chateação, a angústia, o frio, todos esses sentimentos, sensações e emoções que são para o Hume sempre físicas, são sempre verdadeiras, porque elas estão relacionadas a mim e não ao objeto. Portanto, por mais que você experimente uma sensação de frio junto com um amigo seu, o frio que você sente e o frio que seu amigo sente, eles podem ser comparados, mas eles só serão verdadeiros para você e para ele na medida em que vocês estão experimentando. Agora, quando um vai dizer para o outro, está muito frio, o outro vai dizer, nem está tão frio assim, esses julgamentos, eles não são verdadeiros porque eles correspondem à materialidade. E essa materialidade ela é julgada de forma subjetiva. E em se tratando da arte, então, Hume, o que eu posso dizer sobre a arte, sobre o reconhecimento do belo nas coisas? Existe uma capacidade em nós, seja do julgamento ou do sentimento, de reconhecer essa beleza nas coisas? Bom, o Hume vai dizer, não é aqui então questão de gosto. Ou seja, cada um reconhece de uma maneira. O que nós podemos entender aqui é o seguinte, a beleza ela pode ser percebida sim de maneiras diferentes, a partir do julgamento ou do sentimento. Porém, nós podemos percebê-la melhor ou de pior maneira, de acordo com o que está nela. Não, de acordo com a disposição interna do nosso espírito. E ele vai dizer o seguinte, a beleza não é uma qualidade das próprias coisas. Existe apenas no espírito que as contempla. E cada espírito percebe uma beleza diferente. Então a beleza não está no objeto, portanto ela não depende de uma opinião, ela não depende de um julgamento para que ela seja verdadeira. Também ela não está propriamente em nós, porque aí seria uma espécie de beleza determinada pelo sentimento. Então, pois, onde está a beleza? A beleza está no momento em que a disposição interna do meu espírito reconhece algo no objeto. Vamos pegar aqui então o exemplo do paladar. O paladar só reconhece o amargo e o doce porque ele tem predisposições internas na fisiologia daqui da língua e do aparelho da boca, e ele reconhece isso por causa dessas determinações fisiológicas. Então, o amargo ou o doce não está na comida, naquilo que vai ser degustado, está na minha percepção da comida. Portanto, se eu percebo mais amargo ou menos amargo, mais doce ou menos doce, depende da minha disposição fisiológica. É aí que o Hume vai dizer o seguinte, então, depende de como está o meu paladar que eu vou perceber mais ou menos esse amargo e esse doce. Por exemplo, se eu estiver doente, eu vou perceber de uma maneira oscilante esses gostos. Agora, se eu estiver mais saudável, com uma saúde mais em dia, eu vou perceber de uma maneira mais refinada o gosto das coisas.
assim também é a percepção da beleza na arte. Quanto mais refinado estiver o meu espírito para percebê-la, mais eu vou reconhecer beleza. Quanto menos refinado ele estiver, menos eu vou reconhecer beleza. E a esse refinamento do espírito, o Hume chama de delicadeza. É preciso delicadeza para reconhecer beleza nas coisas. É tão verdade que nosso espírito reconhece beleza de forma universal em umas coisas mais do que outras, que algumas obras artísticas, literárias, algumas pinturas, alguns poemas, eles sobrevivem aos séculos. Eles sobrevivem às críticas, a duras críticas das culturas diferentes diante do mundo. Vamos, por exemplo, pegar a Mona Lisa. É difícil você dizer para mim que existe algum momento na história ou alguma cultura que determinou que aquele quadro, por mais que individualmente não se gostasse dele, alguma pessoa ou outra, que aquele quadro fosse feio ou que estivesse nele alguma característica que não agradasse ao gosto. Ah, Hume, mas eu acho Mona Lisa feia, eu não gosto. Bom, isso você pode dizer então, dizia Hume, no campo do sentimento. Mas enquanto uma apreciação estética mais centrada, de acordo com as leis do seu próprio espírito, você vai reconhecer, mesmo que você não goste, sentimentalmente, emocionalmente, ou sei lá, qualquer coisa no campo do físico, você vai reconhecer que ela é bela, porque ela sobreviveu ao tempo. Então, uma grande característica de uma obra para que ela seja bela é que ela sobreviva tanto ao tempo quanto às culturas e às críticas dessas culturas. Assim, podemos dizer que existe no espírito humano princípios de aprovação ou de desaprovação para alguma obra. Mas como eu vou garantir que isso seja feito de uma maneira excelente? Bom, é aí que o Hume vai dizer que nasce a figura do crítico. O crítico que cultivou em si mesmo a delicadeza, esse conceito que ele introduziu aqui. Como é que esse crítico introduz a delicadeza? Ou cultiva a delicadeza? A partir de uma coisa chamada hábito, que é um outro conceito que ele também usa em outras áreas da teoria do conhecimento dele, por exemplo. O hábito é que vai formar um bom crítico. Quanto mais obras, quanto mais literatura, quanto mais pintura, quanto mais música, quanto mais audiência eu prestar às diversas obras de arte existentes no mundo, mais delicadeza eu vou adquirir no meu espírito. Eu vou conseguir mais aparatos, mais ferramentas para comparar as obras, para determinar o que nelas me agrada, o que não agrada, ou que vai sobreviver nas culturas, nas críticas. Uma segunda característica que deve cultivar o crítico é elevar as suas conclusões acima de todo preconceito. Então você não vai levar para sua crítica em relação à obra de arte nada que você goste, desgoste, nada que você aprendeu, desaprendeu dentro de casa, nada que é do campo pessoal, que é um preconceito que você levou para a apreciação da obra de arte. Você vai deixar isso tudo de lado para construir a sua crítica a partir da apreciação e da comparação de outras coisas que você percebeu durante a sua vida de crítico. E assim, uma terceira característica seria levar em conta somente o objeto observado. Apesar de você trazer consigo ferramentas de outros momentos de apreciação artística, você vai analisar o objeto. Você não pode colocá-lo dentro de nenhuma escala, dentro de nenhuma comparação, mas inicialmente avaliar, colocá-lo nos seus padrões, mas somente ele, o objeto observado e analisado. E o que o crítico vai perceber nessa obra de arte? Ela é tão mais bela se ela se aproxima ou não do objetivo estético para o qual ela foi criada. Então a obra será mais bela ou menos bela se ela se aproxima do seu objetivo estético. Então beleza para Hume seria aquilo que é um consenso entre os homens ou as mulheres, os seres humanos, de opiniões formadas a partir de um espírito saudável, a partir de uma crítica apurada e delicada. Para finalizar, então, ele vai concluir com o seguinte: nós todos não temos capacidade de ser críticos de arte. Então, nós não podemos sair por aí dando palpites à torta direito sobre alguma obra artística a ponto de dizer que a nossa opinião deve ser respeitada. Porque você só vai ser respeitado no campo da arte se você for um crítico de arte e obedecer a todos esses critérios que ele propôs aqui no seu estudo. Então, a gente tem que aprender mais a habituar-se à arte para falar dela, se isso é belo ou se isso não é belo. A gente precisa estar mais próximo desse
comportamento de um crítico que tem um espírito de delicadeza para poder opinar mais e falar menos besteira. E aí, gostou? Você acha que gosto se discute, não se discute? Como é que é? Vamos conversar aqui nos comentários? Por hoje é só. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar nas suas redes sociais, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e até a próxima! Olá, estudante, eu sou o professor Ercílio da Costa, bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo de hoje nós vamos iniciar uma viagem sobre a estética, uma área da filosofia que trata sobre o belo, sobre a beleza, sobre a bondade das coisas no sentido estético da palavra. E é uma área da filosofia muito rica e que nos ensina bastante. Nesse vídeo, especificamente, nós vamos falar sobre David Hume e sobre o juízo do gosto. Hume é um filósofo que não ficou famoso por falar sobre estética. David Hume ficou famoso ali pela teoria do conhecimento, por falar sobre as ciências. Mas o que ele fala sobre estética é muito bacana e nos ajuda a aprender bastante, por isso que eu decidi falar sobre Hume nessa nossa primeira aula de estética. Então, assim, para início de conversa, eu vou pegar uma frase, uma fala de Hume sobre a beleza, sobre o que é o belo, né? E a partir dessa frase, a gente já vai começar a entender a visão desse filósofo sobre a estética e sobre como se dá a observação do belo na vida. Hume diz assim: beleza não é qualidade das coisas mesmas. Ela só existe na mente de quem as contempla. E cada mente percebe uma beleza diferente. Uma pessoa pode, inclusive, perceber a deformidade onde outra é sensível à beleza. E cada indivíduo deve aquecer ao próprio sentimento, sem pretender regular os demais. Procurar beleza ou deformidade reais é investigação tão infrutífera quanto pretender estabelecer o que é realmente doce ou o que é realmente amargo. Com essa fala, o Hume está dizendo assim, ó: nós não podemos dizer por aí que todas as pessoas veem a beleza da mesma forma. A beleza, ela varia de acordo com os sujeitos, porque, segundo Hume, a beleza não está no objeto. A beleza está na mente do sujeito que observa o objeto. Inclusive, é bom lembrar que Hume era um filósofo empirista. Por isso, a experiência é muito importante na filosofia de Hume, inclusive na sua estética. Ou seja, é na experiência que o sujeito vai perceber se o objeto é belo ou não é belo. A beleza não está no objeto, mas está na mente do sujeito que observa o objeto. E como os seres humanos são diferentes e têm mentes diferentes, esses seres humanos podem ver a beleza de forma diferente. E o que é belo para um pode não ser belo para outro ser humano. E isso é normal. Hume diz que o ser humano deve se contentar com o que é belo para ele e não buscar transformar o pensamento dos outros e mostrar para os outros que aquilo precisa ser belo para eles também. Por isso que nós nos sentimos bem ouvindo um tipo de música que o outro não se sentiria bem ouvindo. Ou nós gostamos de certo tipo de filme ou certo tipo de roupa que outro não gosta, não é bacana para ele, não é belo para aquela pessoa. Por quê? Porque isso é diferente, porque nós somos seres diferentes que pensamos diferentes e vemos a beleza de jeitos diferentes. Isso não significa que não exista uma estrutura para construir o juízo do gosto, ou seja,
isso não significa dizer que não exista uma estrutura padrão para que o sujeito diga que uma coisa é bela ou não é. Existe sim. O que não existe é um padrão de beleza. Estamos falando de Hume, tá? Estamos falando do pensamento dele. Existe um padrão de estrutura para juízo do que é bom, do que é belo. E para essa estrutura acontecer, Hume, ele diz assim, que nós precisamos de perfeita serenidade da mente, concentração de pensamento e devida atenção ao objeto. E aí, nesse exercício, precisamos de 4 passos. Isso é padrão para qualquer tipo de juízo de beleza. O primeiro passo é a observação. Primeiro passo, observar. E aí, nessa observação, entra a atenção devida, concentração devida para eu observar aquele objeto, e aí eu vou conseguir dizer se ele é belo ou não. O segundo passo é a comparação. O sujeito precisa ter visto outros objetos daquele tipo para ele poder comparar. Então, uma pessoa que ouviu o som de um piano pela primeira vez, por exemplo, essa pessoa não pode generalizar e dizer, olha, o piano é o instrumento musical mais bonito do mundo, se ele nunca ouviu outros instrumentos, certo? Então a comparação é o segundo passo. O terceiro passo é a quebra de preconceitos, ou seja, o ser observador daquele objeto que ele quer saber se tem beleza ou não, ele precisa julgar o objeto pelo que ele é, não trazendo a sua bagagem do que ele gosta, do que é bom para mim, não. Julgar o objeto tal como ele é. E o quarto passo é o uso da razão. Hume aqui está dizendo que a experiência é importante, mas eu preciso usar a razão. Enquanto filósofos como Kant, por exemplo, trariam categorias a priori, ou seja, estruturas de beleza, nesse sentido de beleza, falando agora, estruturas de beleza já formadas na cabeça do sujeito, olha, para uma coisa ser bela, ela precisa entrar nesse padrão, aí ela é bela. Hume vai dizer, não existe um padrão de beleza. Existe um padrão de comportamento, de postura de um indivíduo que gostaria de fazer um juízo de beleza. E aí, a partir dessa postura que é padrão, ele vai conseguir julgar se uma coisa é bela ou não é bela. E aí ele vai dizer, vai concluir, sim, é bela, ou não é bela. Mas lembrando que para esse sujeito, aquilo ali, ele vai concluir que é belo e não é belo. Porque um outro sujeito, usando a mesma estrutura, ele pode chegar a uma conclusão diferente daquele primeiro sujeito. Por quê? Porque os seres humanos são diferentes, pensam diferentes e veem a beleza de forma diferente. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Faça parte dessa família que a cada dia cresce mais. Um abraço e até breve. Olá, sejam bem-vindos ao blog Nau dos Loucos. Eu sou o professor Luiz Cláudio e hoje vou explicar para vocês qual é a estética de David Hume. Se vocês são novos aqui, se inscrevam no nosso canal e deixem o seu like. Vamos lá? Assim como Hume refinou, aprofundou a noção empirista de Locke, ele também o fez no campo da estética. Hume percebeu que a forma como adquirimos o gosto estético passa por 2 estágios. Primeiro, o estágio perceptivo. É o momento em que percebemos as qualidades, características do objeto artístico. É quando sentimos ele com os nossos sentidos. Fazendo uma relação com a forma como produzimos conhecimento, podemos associar esse momento à impressão da obra de arte, ou seja, aquilo que de fato estamos sentindo dela, aparência, textura, odor, sabor, som, etc. Segundo, o estágio afetivo. É o momento em que as qualidades percebidas geram prazer ou desprazer em nós. É quando sentimos com os nossos sentimentos. Fazendo uma relação com a forma como produzimos conhecimento, podemos associar esse momento
a ideia da obra de arte, ou seja, aquilo que interpretamos dela, se ela nos fez bem, nos fez mal, causou alegria ou tristeza, nos trouxe uma boa sensação ou nos causou desconforto. Como cumprimos 2 estágios para apreciar uma obra de arte, Hume concluiu que existem 2 categorias para julgar a beleza de uma obra artística. Primeira, que é o julgamento puramente afetivo. Esse tipo de julgamento é totalmente subjetivo, tal como propôs Locke. Nesse caso, todas as pessoas percebem pelos sentidos as mesmas características do objeto artístico, mas podem interpretar em seus sentimentos de forma diferente. Uns gostam e outros não gostam. Aqui vale o exemplo da música. Uma pessoa pode escutar uma bossa nova e gostar, e outra pessoa pode achar chato. Uma pessoa pode escutar sertanejo e gostar, e a outra pessoa achar chato. B. Julgamento perceptivo. Esse tipo de julgamento ainda é subjetivo, mas possui algo de universal. Explico. Nesse caso, todas as pessoas percebem pelos sentidos as mesmas características do objeto artístico, e todas, ou a grande maioria, percebe que algo está errado, alguma característica não está em acordo com a percepção normal daquela característica. Exemplo, quando você escuta alguém cantando e essa pessoa é desafinada, mesmo que você goste da música ou do estilo musical, você achará ruim. Aqui não é questão de agradar ou desagradar ao sentimento, mas uma questão de agradar ou desagradar os próprios sentidos. No exemplo, você não aguenta ouvir alguém desafinando a sua música preferida. Podemos dizer o julgamento perceptivo ainda é subjetivo, porque ainda é uma questão de agradar ou desagradar o sujeito, ou seja, o foco é o sujeito e não o objeto. Contudo, possui um traço de universalidade, porque o funcionamento dos nossos sentidos é, em sua maior parte, igual. A maioria das pessoas vê as mesmas cores, sentem os mesmos gostos, ouvem os mesmos sons, etc. Logo, existe uma certa unanimidade ao dizer se algo é belo ou feio. Nesse sentido, podemos dizer que existe um gosto superior ao outro, ou seja, comparando 2